O cio é uma fase que incomoda muito os tutores, né? Então, as perguntas são muito recorrentes, principalmente nas consultas pediátricas das fêmeas. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, trazendo tudo a respeito do cio, para tirar as maiores dúvidas que eu tenho tanto nas minhas consultas, quanto que vocês me mandam lá na DM do Instagram. Se você não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu reservei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você ainda não é um inscrito, não deixa de se inscrever, porque assim você recebe vídeos novos sempre aí no seu feed, você vai estar sempre por dentro. E aproveita e me acompanha também nas outras redes sociais, que são essas que estão linkadas aqui, porque assim, gente, vocês vão ter acesso a muito conteúdo bom e gratuito, tá? Então não deixa de me acompanhar por lá também, lá a gente fica muito pertinho e lá tem conteúdo exclusivo, coisas que eu não trago aqui pro YouTube, né? O formato é diferente, o que vocês pedem é diferente também, então não deixa de me seguir lá também pra gente ficar mais pertinho, vocês terem mais acesso ainda, tá? Tem coisas que a gente precisa falar, porque às vezes pra mim, pra você, pode parecer óbvio, mas pra outras pessoas não é tão óbvio assim, e por isso que vem muitos questionamentos, muitas coisas, enfim. Falando em cio, cio é uma coisa exclusiva de fêmeas, é o período fértil, né, das fêmeas. O cio, ele é por fases, que não convém eu falar isso aqui, que seria um pouco complexo demais para esse vídeo, né? Então, esse vídeo, como o intuito é só ensinar para vocês o que vocês precisam saber de fato, né? Então, eu posso entrar nesses detalhes se vocês quiserem, deixem nos comentários, mas com o próximo vídeo, não nesse, ok? Então, o cio, ele tem fases, é diferente para cadela e é diferente para gata, não acontece da mesma forma, tá? Isso aí é bem específico de cada espécie, ok? Então, o cio, ele começa na puberdade. A gente define o animal, ele entra na puberdade quando a fêmea teve o cio. Isso acontece geralmente nas gatas por volta dos 5 meses. Sim, gente, gatinhas de 5 meses podem entrar no cio e sim, elas podem engravidar com 5 meses. Então tem que tomar cuidado, tem que ser cauteloso. E nas cadelas de pequeno porte, mini, em torno de 6 meses, pode ser antes também, tipo 5 meses. Já tive casos de cachorrinha de entrar no cio até com 4 meses, tá? Mas o normal, assim, o mais adequado, o mais esperado é em torno de 6 meses, cadelas de médio porte em torno de 8 meses e cadelas de grande porte e gigante porte em torno de uns 10 meses, 11 meses para entrar no primeiro cio. Sim, as cadelas maiores, né, os cães maiores, de maior porte, eles atingem a maturidade sexual mais lentamente, né? Eles têm muito para crescer até eles atingirem a maturidade sexual. Segunda pergunta que vocês me fazem muito a respeito de duração. Paula, quanto tempo que isso vai durar? Eu não aguento mais isso acontecendo. Pois é. Bom, lembra que eu falei para vocês que acontece diferente nas gatas e nas cadelas? Ok. Primeiro de tudo, eu já quero dizer para vocês que isso é independente, porque isso é muito pessoal. Cada animal vai ter um período de cio e cada cio pode ser diferente também, tá? Às vezes o cio de um cachorro X dura um certo tempo, tipo uma semana, e pode ter uma vez que vai durar 10 dias. Isso é comum de se acontecer, ok? Então, assim, as cadelas, elas têm períodos, né, mais certinhos. As gatas já não. As gatas, geralmente, elas entram no cio, elas dependem de uma coisa que a gente chama de fotoperíodo, que é a quantidade de luz, né, nos dias. Então isso é muito mais comum no inverno. Você pode perceber, a gente quase não vê assim, mas a gente pode perceber, tipo, gatos na rua e tal, fazendo mais barulho durante o inverno do que durante o verão, tá? Isso acontece mais porque o inverno, geralmente, a noite é um pouco mais longa, né? Então, a gata, ela depende do fotoperíodo para ciclar. Quer dizer que no verão ela nunca vai entrar no cio? Não, não quer. Pode entrar, mas acontece que no inverno ela entra muito mais, com muito mais recorrência. Quando a gata não tem a cópula, ou seja, quando ela não cruza, ela pode entrar de novo no cio rapidinho, daqui uma semana, daqui a alguns dias, né? Enquanto a cadela não. Se a cadela cruzou ou não cruzou, ela vai ter que fazer todo o ciclo dela de novo para ela entrar no cio novamente. Então ela não depende de época do ano, de estação do ano, não depende de luz, não depende de nada. Ela faz todo o ciclo dela sempre. Cruzou ou não cruzou,
faz o ciclo. A gata não. A gata, se ela não cruzou, não ficou gestante, ela já pode fazer um outro ciclo muito mais rápido, depois ficar um tempão sem entrar no cio. Isso acontece e isso é comum, tá? As cadelas, elas geralmente fazem esse ciclo, né, de 4 a 8 meses. Isso vai depender da cadela, né? Isso aí é muito individual, igual eu falei pra vocês. Então, pode esperar entre 4... Tem cadela que de 4 em 4 meses entra no cio, tem cadela que de 8 em 8, tem cadela que um pouco mais. O mais normal é de 6 em 6 meses, 2 vezes por ano a cadela entrar no cio, né? Mas pode, igual eu falei pra vocês, é individual, isso pode acontecer com mais frequência em algumas, com menos frequência em outras, né? Mas é bom você sempre ficar atento, porque a gente tem uma coisa que chama o quê? Cio seco. E o cio seco é o pavor de muita gente, porque muita gente nem sabe que o animal ficou no cio. Às vezes o cio seco é o cio seco numa cadela é aquele cio que ele não pinga, tá? Ele não tem sangue, você não vê alteração, não vem aquele cheiro, não vem nada de diferente na cadela que a gente consegue perceber, a não ser algumas coisas físicas, né? A gente tem uma vulva aumentada, a gente tem uma cadela que geralmente fica um pouquinho mais chatinha, tem aquelas cadelas que dá um aumentozinho bem discreto assim na glândula mamária, né? Isso acontece muito. Então, tem algumas coisas que você consegue perceber no cio seco, mas a maioria dos donos não percebem. E o que acontece no cio seco? Eles não sabem que a cadela está no cio, a cadela acaba tendo uma cruza indesejada, enfim, isso acontece demais. Por isso que eu falo que sempre que é o pavor, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que ficar reparando e tudo. O cio seco não é legal, pode ser até uma disfunção hormonal, então tem que ficar de olho nisso. Tudo que não é o normal, né, que é o sangrar e tudo, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que buscar, né, ajuda de um médico veterinário para saber se às vezes é o melhor castrar. Geralmente as cadelas que têm cio seco recorrente, que tem pseudociese recorrente, né, que é a gravidez psicológica, a gente tem uma chance muito maior de desenvolvimento de tumor de glândula mamária ou uma piometra, por exemplo, que é uma infecção super grave no útero. Então a duração é muito individual. Eu já tive pacientes que tiveram uma duração de cio de 15 dias, teve o pico de progesterona ali lá pelo 17º dia e já tive pacientes que durou 2, 3 dias com um pico de progesterona no 2º dia de cio. Então isso depende muito do animal, isso depende muito da função hormonal daquele animal, de raça para raça varia também, geralmente as cadelas um pouco maiores, né, a gente tem um cio um pouco maior também, um pouco mais longo, né, as cadelas menores a gente geralmente tem um cio um pouquinho menor, mas isso não é regra, né, pode sim ter uma cachorra pequenininha que vai ter aquele cio gigante, que parece que é eterno, que nunca vai acabar. Mas quero chamar a sua atenção para uma coisa, tá? Principalmente cães, depois de 5 anos, 6 anos, sangrou demais, um sangue vivo que não passa e que não tá com nenhum outro sintoma de cio, cuidado, porque às vezes não é cio. Pode ser, por exemplo, uma hemometra, tá? Uma hemometra é muito comum as pessoas confundirem com cio e só descobrirem que é uma hemometra. A hemometra é uma infecção no útero também, com conteúdo cheio de sangue, né? E aí começa a vazar, né? A pessoa acha que é cio aquilo ali e tal. E aí, às vezes, a pessoa só vai procurar ajuda quando já tá muito ruim, quando vê que o cachorro parou de comer mesmo, quando vê que o cachorro prostrou de vez e tudo. E às vezes a gente tem um cachorro que tá totalmente desestabilizado ali, né? Fica mais difícil, a cirurgia é muito mais arriscada e tal, e o tratamento é só cirúrgico. Então, cuidado, quando tá passando demais os limites, quando não tem nenhum outro tipo de sintoma de cio, né? Então, você tem que ficar atento. Os sintomas de cio são aqueles que eu já falei para vocês, geralmente a gente tem uma vulva um pouco mais inchada, a gente tem um aumento discreto de glândula mamária, a gente pode ter cachorra um pouco mais manhosa, a gente também pode ter umas cachorras que ficam um pouco mais bravinhas, geralmente a gente tem queda de pelo, tá? O pelinho começa a cair bastante ali nessa época, então são esses basicamente os sintomas do cio. Na gata, sintoma de cio de gata, geralmente quase que não dá para não perceber, porque a gata começa a miar incansavelmente. Ela mia até ficar rouca, enquanto ela não encontra um macho, ela vai miar até ficar rouca. Ela fica querendo fugir, qualquer brecha que ela vê para fugir, ela vai querer fugir, ela vai continuar miando dia e noite e dia, atrás de um gato para, né, fazer a cópula. Ela fica se arrastando muito nas coisas, né? Ela esfrega o bumbumzinho muito mais do que o normal, tá? Então esses são os sintomas do cio da gata.
E agora, né, eu não posso deixar de falar disso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu luto contra sempre, sempre lutei contra isso desde a minha graduação e hoje, depois de ter feito endócrino mais ainda, que é a vacina anti-cio. A vacina anti-cio, você basicamente injeta uma bomba hormonal na sua cadela ou na sua gata. E isso vai propiciar muito mais o aparecimento, né, de tumor de mama, aí propiciar o aparecimento ali, né, de piometra, tá? E assim, a gente tem uma casuística grande, tá? De 85% das fêmeas que tomam ou já tomaram essa injeção desenvolverem alguma coisa. Tem umas que é rápido, às vezes no mês seguinte já desenvolve, tem outras que demoram um pouco mais, tá? Então, assim, cuidado. Por que que eu tô falando isso? Ai, Paula, mas isso aí é balela. Não, não é balela, gente. Tanto o tumor mamário quanto a piometra geralmente são ocasionados. Um dos fatores que predispõem à doença é o fator hormonal. Se você aumenta muito, ou seja, alguma bomba hormonal naquele animal, e você aumenta muito, né, a tendência daquele animal de ter esse tipo de doença, tá? Então, cuidado, cuidado, não faça assim, em último caso mesmo, não dá, mas se você não pretende reproduzir o seu animal, se você é uma pessoa que fala, não, meu bichinho nunca vai ter filhote, nunca vai cruzar, é legal você cogitar sim a castração, entrar em contato com o seu veterinário de confiança e aí vocês vão conseguir, né, encontrar a época certa e tudo certinho pro seu pet. Depois, se vocês quiserem, eu posso vir falar um pouquinho mais de castração, não é um assunto que eu gosto de conversar, principalmente publicamente assim, mas a gente pode falar um pouquinho mais se vocês quiserem. Gente, então é isso. Se você ficou até aqui, eu quero pedir muito sua ajuda. E como que essa ajuda? É uma troca, basicamente, tá? Mas é porque a gente tem uma loja, né, um pet shop online, tá linkado aqui no box de informações. E você comprando nesse pet shop online, você me ajuda a manter esse canal ativo, né? E isso por quê? Porque eu preciso, né, de incentivos e fundos para manter o canal ativo, né? Então eu preciso de tempo ou pessoas para editarem os vídeos para mim, então isso tudo tem um custo financeiro. Então, se você puder, né, e você tiver o costume de comprar e tudo, coisas para o seu pet online, o nosso pet shop tá aqui, a gente é parceiro do pet shop maior que existe aqui no Brasil. Então, as pessoas geralmente gostam muito do serviço, tá? Então, eu acredito que eu vou conseguir te ajudar. E o melhor de tudo, você tem um cupom de desconto de 15%, tá? Então, eu te ajudo, você me ajuda, a gente faz essa troca legal, tá bom? Pessoal, então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero conseguir ter te ajudado, ter te ensinado um pouquinho, pelo menos, a respeito de cio. Se tiver qualquer dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Beijo, até o próximo. Tchau!